E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Marcos Gomes. Oi, gente, eu sou a Larissa Tancredi. Mais Pera aí. Vamos falar hoje de um tema que cerca a vida de todos, né? A gente vai falar dos tipos de professores, né? É um tema que tem bastante fofoquinha, né? Por isso que a gente gosta bastante. Porque todo mundo gosta de uma fofoca. E antes de começar, gente, se inscreve aí, compartilha, comenta, entra na discussão aí. Vamos ajudar a engajar o nosso canal pra gente alcançar cada vez mais pessoas, né? Ser, né, a nossa comunidade de professores. É isso aí, galera. Vamos pegar aqui a pauta e vamos começar a falar dos tipos de professores que a gente encontra em quase todas as escolas, né? É, a maioria delas. E não esquece de falar em qual você se encaixa. Tá bom, não. Esse aí é interessante porque esse capítulo aqui, esse tema, a gente fez um podcast também. Tá lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts. Então você pode ir lá curtir, olha aí o cardzinho dele aí. Então vamos lá. O primeiro tipo de professor que a gente selecionou aqui foi o professor cansado. E como a gente já tinha até conversado um pouco, né? O professor cansado, ele não tem nada a ver com a idade dele. É. Ele pode ser jovem e ele é cansado. Conheci vários. É aquela galera, assim, que realmente tá cansada da vida. Nem viveu direito, mas tá cansada da vida. Da mesma forma, não dependente da idade, tem um professor jovem, né? Sim. O professor jovem é aquele professor mais animado da escola. E não tem nada a ver também com a idade, porque tem professores que já estão perto de aposentar e são extremamente animados. Jovens mesmo. Você conhece algum professor jovem? Eu conheço alguns. O terceiro é o vovô garoto. Que eu tenho certeza que quando eu for mais velho eu vou ser um desses, né? Eu também tenho certeza disso. Vovô garoto é aquele professor que já tá perto de aposentar, já lá tem seus filhos todos criados e tal, mas ele age como se ele fosse um garotão, entende? Então você tem exemplos, né? Eu já trabalhei com pessoas que já estavam perto de aposentar e eram mais ativas do que os novatos, né? Aí, Sim. E esses são os vovô garoto, né? Que é a galera que quer mudar a linguagem para alcançar o aluno, é o cara que nunca se cansa. Eu acho E é até engraçado, mas é divertido trabalhar com essas pessoas. Tanto o professor jovem quanto o vovô garoto são pessoas que fazem o ambiente de trabalho ser divertido também. O professor tecnológico também é o professor que ele tem todos os gadgets, né? Sim. É o projetor, é o tablet, o computador. Mas tem até uma galera que eu já trabalhei que usava aqueles fonezinhos, microfone, sabe? Que nem da Sandy, lembra? Lembro que tem até a caixa no e a umbigo, caixinha na né? cintura. É. E aí a pessoa ficava lá com aquele microfone, oh meu Deus do céu, que agonia. Porque a caixa não era boa, né? Então era estranho. Mas tem uma galera que gosta muito da tecnologia e quer usar em tudo, né? O único problema do professor tecnológico é quando ele é tecnológico só pra ele. Ele não quer compartilhar o conhecimento dele, né? E nem usar tecnologia para os alunos, né? Que acaba chamando muita atenção dos meninos quando usa, né? O outro tipo de professor é o que a gente classifica de forma muito perigosa, né? Que é aquele professor que é o salvador da pátria, né? Esse aí, se ele não tiver cuidado, ele vai passar mal, né? Vai. E normalmente, isso é muito comum que o professor que acha que é o salvador, que se sente, né, nessa função, é professor que está em início de carreira. Não tem a ver necessariamente com a idade, mas tem a ver com ele ter começado a dar aula, principalmente em escola pública. E aí, às vezes, até quando o professor sai de uma particular e vai para uma pública, ele vê, assim, como a dificuldade, né, que os meninos vão ter na vida, e aí ele fica, meu Deus, eu preciso dar o meu melhor e salvar esses meninos. Na maior parte da minha carreira, eu me identifiquei muito com esse tipo de professor, né? Mas eu vi que estava fazendo mal para minha saúde mental e resolvi dar uma mudada, né? É porque a gente tem que entender que a gente pode fazer a diferença, mas até certo ponto, né? Não tem como a gente resolver todos os problemas da vida de um aluno. Então, quando a gente fala do professor salvador, ele acaba ficando muito frustrado quando ele vê que, tipo, tudo que ele fez não resolveu a vida do menino. E a gente fez um podcast sobre esse tema, um podcast que a gente fez com a Donai. Ah, sim. A gente falou sobre... Tá, olha aí. Eu vou colocar aqui embaixo qual é o nome certinho do programa e qual é o episódio para vocês assistirem lá. O nome do episódio é O Meu Defeito é Amar Demais. Ah, sim, é verdade.
Mas é um episódio muito bom que a gente fala sobre as vicissitudes desse tipo de professor, né? Dentro do Salvador ali tem um professor amigão, né? Que é aquele professor que no caso ele quer ser muito amiguinho do aluno e tal. Mas aí o que é Salvador pode ser muito amigão, que é o jeito que ele vai ter de conquistar os meninos para fazer tudo que ele quer, né? Ensinar tudo o que ele quer. Ou também ele pode querer ser o amigão sem ser o salvador. Exatamente. Ele é o amigão só pra ficar de boa lá e não... não ter trabalhos pedagógicos. Isso. Porque, na real, os trabalhos pedagógicos, eles dão trabalho, né? Caramba. Então, tem muitos professores meio assim, né? Vamos dizer, picaretas. Que eles ficam focando mais na amizade. Não curte muito da aula. Eu não entendo como é que eles conseguem. Porque, gente, um dia, principalmente assim, quando tem semana de prova, sabe? E aqueles primeiros horários, você não vai dar aula. Acaba deixando os meninos estudarem pra prova. Fazer a última revisão. Eu fico agoniadíssima, porque pra mim o tempo não passa nunca. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que consegue todo dia tentar enrolar? Não sei. Eu acho que o cara tem que ter mais talento pra enrolar do que pra dar aula. Eu também acho, viu? Porque olha, só de corrigir um exercício, gente, já passa um horário rapidinho. Agora ficar olhando os meninos estudarem, meu Deus. Ave Maria. Agora a gente vai pro professor, o rabugento e o reclamão, né? Que eu acho que estão no mesmo quadro ali. Porque o rabugento, geralmente, ele quer o melhor da escola, mas ele sempre tem uma coisinha que ele quer deixar o ponto dele, ele quer sempre reclamar de algo que nunca vai estar perfeito. Nunca é perfeito nada pra ele, exatamente, é isso. Ele sempre vai achar um defeitozinho. Ele gostou do projeto, ele vai fazer o melhor dele, mas ele tem que dar o toquezinho e falar, mas isso aqui não tá bem feito. Eu conheci muitos, né? Eu acho que esse é um professor que é fácil de encontrar. Esse é um professor de língua portuguesa do colégio que eu trabalhei anteriormente, eu não posso falar. Mas ele era um cara muito... sem citar nomes. E ele também se encaixa no tipo de professor chamado professor político. É aquele professor que tudo para ele, com relação a qualquer evento que tem na escola, ele sempre tem que puxar política, não a política, mas a política partidária para a discussão, né? Aquele professor que está sempre engajando, tentando mudar a volta de professor e tal, né? Sim. Quando é um cara esclarecido, é bacana. Agora, quando é essa galera da extrema-direita, eu acho que não é muito legal, não. E quando o cara é esclarecido, você consegue ter uma conversa. Às vezes você até aprende alguma coisa com ele, né? Agora, quando é essa galera bitoladinha aí do Telegram, aí não tem o que conversar, né? Aí vai, no final das contas, você termina na terra plana, não rola. E aí ele entra muito naquela onda do professor moralista, né, Lari? Sim. Porque é o cara que quer dar lição de moral toda hora. E assim, eu acho que não falha, né? Toda vez que você tem uma pessoa muito moralista, é só você conhecer ela um pouquinho mais que você vai ver que toda aquela pompa de bons costumes, a pessoa faz uma merda muito grande por trás, que ela tá julgando todo mundo que faz, mas ela faz também, só que tenta esconder. Quando eu fazia parte da igreja, tinha um dos catequistas que ele falava isso, né? Que quando o cara é muito moralista, os moralistas, eles escondem os piores pecados, né? E é verdade. E aí a gente vai ter também aquele professor, que é o professor que ele é um sedutor. Mas a gente não tá falando de um crime, tá, gente? Não é um crime. É mais relacionamento à vaidade, da autoimagem dele, né? Mas ele é uma pessoa sedutora, assim. Não na sexualidade em si, mas assim, sedutor de assim, todo mundo tá gostando dele. Ele se sente muito bem quando as pessoas comentam coisas sobre ele, coisas positivas, claro. Não, mas aí também entra o professor lascivo, né? Sim. Que é o professor que ele é sexualizado e ele tem digamos assim, ele tem aquele orgulho de causar um impacto tanto nos professores quanto nos alunos, né? Sim, é aquele professor que gosta de saber que no corredor os alunos estão falando, nossa, aquele professor é muito gato, aquela professora é muito linda. Nada com relação a crime. Isso, não, a gente não tá falando desse crime aí que você pensou, tá? A gente tá falando de uma pessoa que gosta de receber os elogios. Não vai dar em cima de aluno, muitas vezes não vai dar em cima de professor nenhum, nem de professora. Pode acontecer às vezes, mas
Não necessariamente, só que vai ser uma pessoa que quer muito, gosta muito de receber os elogios, sabe? Assim, pra ela faz muita diferença no dia dela receber esses elogios. Eu conheci uma professora que ela ficava dando trela pro outro professor. Você lembra dessa história, né? Uhum. Não adianta, a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? E o cara confunde as coisas, né? Confunde. É muito comum. Aí ele confundiu que ela era muito... Queria estar muito junto com ele, mas ele confundiu como se ela estivesse dando ousadia pra ele, né? Eu acho que ela queria saber que ela podia ter se ela quisesse, mas ela não queria. É o tal do comportamento lascivo. Exatamente. Né? Só que aí, às vezes é um pouco difícil você distinguir isso, né? Às vezes a pessoa tá É uma linha muito tênue, né? Que tem ali, né? E aí rolou um atrito ali que foi resolvido e tal, mas foi muito constrangedor na época, Foi. né? Eu acho que toda vez que a gente tem uma situação dessa, se a pessoa tá interessada, ela tem que chegar com muita calma. Tem que perguntar, né? Falar assim, não, é isso que eu tô pensando que é ou não? Porque é difícil, gente. Porque quando acontece coisa assim na frente dos outros, é muito, muito... Como é que é? Momento The Office. The Office, é um momento The Office. Aqui também tem um professor, o Panos Quentes, né? Esse professor Panos Quentes é aquele professor que não gosta de briga, professor que não quer discussão, que tudo tá bem. Não, gente, deixa essa discussão para depois, a gente fala sobre isso depois. Vamos agora focar no que é importante. Sim. E aí esse professor geralmente é o professor que a gente às vezes tem um embate, né? Porque é normal do professor reclamar, não é? Sim, é normal de todo mundo reclamar. E quem não reclama tá errado, né? Com certeza. Acho que assim, a gente tem que ver só que tem pessoas que ela é simplesmente reclamona. Ela reclama de tudo o tempo inteiro. Tipo, o hobby dela é reclamar. Isso não. Isso tá errado, porque isso enche o saco. Mas, gente, todo mundo tem alguma coisa pra reclamar, né? Com certeza. Então... Eu já tenho um monte de coisa pra reclamar do canal do YouTube. Imaginem da nossa profissão de professor, né? Que todo dia a gente vê pelo menos uns 100 meninas. Não. Ave Maria. Qual que é o próximo? O próximo é o professor que representa, eu acho que cerca de 30% do serviço público do Distrito Federal, que é o endividado, né? Coitado, gente. Esse aí também cai muitos outros servidores, como os policiais, como... É verdade. Como a galera da saúde também, né? Tem umas estatísticas, né, que falam que é uma quantidade muito grande de professores e policiais militares que são muito endividados, tem muita dívida mesmo nos bancos. Aqui em Brasília todo mundo deve o BRB, né? Que é o banco por onde a gente tem que receber o nosso salário. E, infelizmente, tem mais do que deveria, né? Então, um pouquinho de educação financeira para o professor e o servidor público era necessário, né? Só que aí, esse professor endividado, às vezes ele engana. Porque, às vezes, você acha que ele é o professor rico. Só que, na verdade, ele tá afundado na lama. Mas tudo dele é do bom e do melhor. Tudo na aparência, né? Exatamente. Que aí entra no próximo professor. Que é o que tu falou, que é o professor rico, que na real, como eu havia falado no podcast, que a maioria são mulheres. São as mulheres que casaram com pessoas que não são professores, né? Pessoas ricas, né? Pessoas ricas. Ou que já vem de uma família com a condição financeira muito boa, né? Mas de vez em quando tem uma professora na escola que chega com uma BMW. E aí você fica... E todo mundo fica tipo... Poxa. Oxe, o que eu tô fazendo de errado? Que eu não tô conseguindo comprar uma BMW. Eu já fui o professor endividado. Já, né? Eu comprei um carro que não era da minha alçada. Mas eu comprei de raiva. De raiva não, de felicidade. Uai. Mas sinto saudades do meu antigo carrinho. Pois é, até eu sinto um pouco, porque o meu é o carro de professor mesmo. Temos aí agora um caso muito delicado, que é o professor fedorento, né? O professor fedorento tem. Quando eu estudava, eu era do ensino médio lá no início dos anos 2000. Eu tinha um professor que eu relatei lá no podcast, depois você escuta lá para entender o que eu falei. Mas é o professor que ele tá necessitando um pouquinho de asseio, né?
A gente não entende, assim, que eu também tive um caso, assim, que a gente teve que ir até pra direção conversar com o professor, porque era algo que... Tava atrapalhando o ambiente, Atrapalhava, né? porque assim, ele chegava, ninguém ficava perto, por causa do cheiro, né? E aí ficava parecendo que ninguém gostava do cara, mas na verdade não era isso. É porque o cheiro era muito ruim, né? Asseio, gente. A gente trabalhou com um cara também que tinha um... Bafo, meu Deus! Nossa! Era o bafinho da morte. Só que aí, assim, isso é uma situação muito delicada, porque é muito difícil você chegar pra alguém e falar, olha, você tá fedendo. Vamos tomar um banho, lavar roupa, né? Mas acontece. Infelizmente, acontece mais do que a gente acharia normal. É verdade, né? Mas eu quero falar mais de um, antes da gente terminar. Que é o professor advogado. Isso aí você gosta, não, né? Gente, eu tenho uma raiva desse povo. Mas lembrando, não são todos, tá? São os advogados. Porque tem os professores aí que se formaram, às vezes, como uma segunda profissão até após a aposentadoria, né? Porque vai ficar parado, às vezes, não... É um plano para aposentadoria, né? Para trabalhar também, né? Não ficar parado, né? Isso. Só que a gente tem dentro dos professores advogados, os professores que estão lá na escola dizendo que são excelentes advogados, são maravilhosos, ganham muito dinheiro porque são advogados requisitadíssimos. E tudo que você fala, ele vem com a lei para dizer que você está errado. Se você vai cobrar, ele diga, mas eu tenho direitos, aquele professor que tudo dele tem direitos. Ele faz a maior merda, tá erradíssimo, mas ele vai falar, porque segundo a lei eu tenho direito disso, daquilo outro. Porque tem professores também fazem merda, viu, gente? A gente não é perfeito, não, tá? E aí, é aquele professor, véio, que ele não tem dever. É o cara que só tem direito. E eu me pergunto, se você é tão foda como um advogado, por que não largou a profissão de professor? Se tu tá ganhando mais dinheiro como advogado, vaza, né? Aí, às vezes, eles ficam assim, gente, você só tá aqui porque você precisa de dinheiro, brother. Então, para de falar que você é um excelente advogado, porque você não é. Se fosse, você tava ali, ó, junto com o nosso queridíssimo, nada queridíssimo governador. Na mesma linha dele. Que ali tem dinheiro, viu, meu amigo? Mas isso aí é um papo que a gente nem queria entrar. Que é meio perigoso, né? É complicado aqui as coisas. Mas é isso aí, galera. Ó, o papo de hoje foi rapidinho. Foi só pra gente falar dos tipos de professores. Se você conhece outros tipos de professores, deixa aqui nos comentários. E que tipo de professor você acha que a gente é? E fale também, dê exemplos de alguns tipos de professores que você já teve também. Deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no @Conselho de Classe Podcast, porque lá a gente coloca todas as informações, a gente tá se organizando para aparecer mais por lá, né? Esqueci de falar também. Houve também o podcast nosso. Sim, com certeza. Nas plataformas de áudio. Tá toda lá a primeira temporada. A segunda temporada, como a gente decidiu no Instagram, a gente vai fazer temas mais variados. A gente não vai ficar focado somente na pedagogia ou na sala de aula. Que também a gente vai falar A gente vai disso. só diversificar um pouco mais. E aí, gente, a gente já tem uma temporada completa, né? E daqui a algumas semanas a segunda temporada começa também. É isso aí, galera. Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. E vamos ajudar a gente aí a alcançar mais gente. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.